O medo é um sentido do corpo que faz parte do nosso instinto de sobrevivência, e existem vários vídeos espalhados pela internet que nos fazem ter essa sensação. Apenas os mais destemidos conseguem assisti-los. Hoje selecionei algumas gravações bizarras para testar sua coragem. Conheça agora os vídeos que só os corajosos conseguem ver. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Esse homem revelou para a internet que algumas coisas estranhas estavam acontecendo na sua casa. Porém, elas pararam até que meses depois, quando seu gatinho faleceu, os fenômenos voltaram com tudo. Ever since our cat passed away, things have kind of been picking up. I'm not going back there. Hello? Primeiro vieram os barulhos, batidas vindas de outros cômodos, o balanço se mexendo sozinho, coisas que já seriam o bastante para assustar qualquer um. Mas quando ele voltou a gravar em outro momento, o que apareceu nas imagens conseguiu ser ainda mais perturbador. I don't know if you're going to see what I'm seeing, but this is on repeat. This happens over and over, and then the knocking happens. The knocking. There it is. Uma silhueta atravessa o corredor de entrada da casa. Ele parece não perceber, como se apenas a câmera captasse isso. Porém, a parada ficou tensa em outro dia, quando ele estava trabalhando no notebook na sala. As luzes piscam, ele vai ver o que é e de fundo, ouve-se uma voz de criança. Quando ele olha em direção ao banheiro, se depara com algo que não conseguiu explicar. What is that? Who are you? I'm not gonna hurt you. Essas são só algumas das atividades paranormais que ele capturou nos últimos meses e acredita que está convivendo com um encosto na casa. E vamos combinar, motivos para acreditar nisso é o que não falta. Uma família saiu de viagem e quando voltou, passou a ouvir barulhos vindos do porão da casa. Eles pensaram que se tratava de algum animal, porém não encontraram nada. Foi aí que o pai resolveu instalar uma câmera no cômodo, com sensor de movimento, e o que registraram não tem nada a ver com um bicho. Eles ficaram horrorizados com o que viram. Uma figura extremamente assustadora olha com curiosidade para a câmera e age de um jeito que deixa dúvidas sobre o que ela realmente é. A família chamou a polícia, mas ninguém foi encontrado ali. O homem acha que era uma mulher que vivia na rua e invadiu o porão quando viu que a casa estava vazia. Jati, a esposa, jura de pé junto que era algo sobrenatural. E você, o que acha? Agora dá uma olhada nesse vídeo aqui, que foi apontado como a prova de que milagres realmente existem. Enquanto dirigia por uma estrada sem nenhuma iluminação, uma pomba branca cruza a pista, o que faz o motorista diminuir a velocidade, sendo que, logo em seguida, a estrada termina em um precipício. Será que ele conseguiria parar a tempo se não fosse o pássaro que surgiu do nada, lhe dando um alerta? Muitos acreditam que não, e que a ave foi enviada por Deus para salvar sua vida. Afinal, não é normal ver pombas brancas voando sozinhas pela madrugada. Aparentemente, o asfalto colapsou num enorme buraco e por isso não havia nenhuma sinalização sobre a cratera. Mas, felizmente, quem dirigia esse carro estava com o anjo da guarda bem atento. E aí você acredita que foi um milagre. Se eu fosse ele, ia até a igreja mais próxima e me batizava na hora.
Uma mulher francesa chamada Amélia se mudou para uma casa nova, mas a alegria da mudança durou pouco. Sua filha de 3 anos começou a entrar em pânico na hora de dormir no próprio quarto, dizendo que havia uma senhora no teto, com dentes grandes, olhando para ela. Maman, il y a quand même c'est ça, la petite grande dent. Elle a des grandes dents? Oui. Já é motivo para ter medo, mas a mãe achou que fosse só um pesadelo, até que as coisas na casa começaram a ficar mais assustadoras. Luzes piscavam, a TV ligava sozinha e portas se abriam sem motivo. J'ai pas de trucs dans les mains. O momento gravado que mais deu medo foi quando ela finalmente decidiu entrar no quarto da filha para investigar, e a câmera pegou isso. Um vulto todo preto está bem no meio do quarto e some sem explicação, dando um susto na mulher, que passou a acreditar que as coisas que a filha havia descrito não eram só da cabeça dela. Será que era a tal velha? Qual deve ser o sentimento de registrar algo jamais visto no meio de uma floresta escura? Pois foi o que aconteceu com o dono de uma câmera de trilha, que filmou uma cena bizarra de madrugada. No vídeo, uma figura estranha se materializa do nada e começa a andar lentamente pela escuridão. Ela é translúcida e tem forma humana, mas o detalhe que deixou todo mundo arrepiado é que ela parece ter um par de chifres. A criatura caminha com um passo firme, como se soubesse exatamente para onde estava indo, até desaparecer de novo na mata. Teorias dizem que é um espírito ancestral da floresta que ficou visível por um instante. Já os mais cristãos acreditam que se tratava de um demônio. Imagina quanta coisa incomum seria gravada se toda árvore tivesse uma câmera dessas. Esse vídeo foi feito por um homem que estava caçando em uma floresta, quando passou a ouvir um animal diferente de todos os que já tinha escutado antes. Coming down, man. I got something screaming down there. I don't know what this is, man. Something screaming down there, man. Olha os barulhos que esse bicho faz. O caçador começa a gritar para tentar espantar a criatura misteriosa. Show yourself right now! Só pelos olhos dá pra ver que se trata de alguma coisa gigantesca e incomum que não parece nada feliz com a presença do homem. Por sorte, ele estava armado, conseguiu filmar o encontro e sair ileso. Ele acredita que era um Wendigo, figura macabra do folclore nativo americano, que pode se transmutar em diversas formas animalescas. Eu não sei se era um desses, mas que é mais assustador que o pé grande, disso eu tenho certeza. Um pai de família que vive isolado no meio da floresta só queria registrar um momento fofo com o filho pequeno, nada além disso. Ele filmava tranquilo, até que um barulho estranho vindo da mata interrompeu a cena. Quando o homem virou a câmera na direção do som, ficou paralisado. Entre as árvores, uma figura enorme e escura caminhava lentamente, como se estivesse apenas observando. O pai garante que o que viu não era um fantasma nem uma ilusão, era algo de carne e osso, grande o bastante para quebrar galhos grossos com cada passo. Ele acredita que a criatura rondava o terreno, talvez caçando, talvez apenas curiosa com a presença humana. Assustado, agarrou o filho nos braços e correu para dentro de casa, trancando portas e janelas. Desde aquele dia, nunca mais viu nada parecido. Mas fica a pergunta: o que você faria se uma criatura desconhecida surgisse no quintal da sua casa, bem diante da sua família? Entrar em um prédio abandonado e alagado já não parece uma boa ideia.
Mas um explorador urbano chinês fez exatamente isso. Depois de alguns minutos lá dentro, ele vê um movimento na água que indica que não estava tão sozinho quanto imaginava. O homem se assusta, mas continua filmando o andar cheio de água até que encontra isso aqui. Uma figura humanoide pálida aparece em outro cômodo, deixando ele tão assustado que sai do local. Quando volta, não vê mais nada até que se depara com isso. O que era isso? Um pé? Uma mão? A mesma coisa que tinha aparecido antes. Aposto que ele nunca torceu tanto para encontrar uma cobra. O youtuber Adam, do canal Adventures, decidiu inovar e acampar em um dos lugares mais mal assombrados que encontrou, uma floresta que fica colada em um cemitério. Enquanto ele estava distraído preparando sua janta, a câmera capturou algo se movendo no fundo, entre as árvores. O pior é que ele nem percebeu na hora. Ele começou uma exploração na área depois de ouvir barulhos, achando que fosse algum animal selvagem. Mas quando foi mais fundo na mata, a coisa ficou séria. That is a person. I'm not even joking. What the f... Uma pessoa estranha surgiu entre as sombras bem na sua frente. O susto foi tão grande que o aventureiro saiu correndo de lá, sem nem olhar para trás. Nem ele, nem quem assistiu conseguiu dizer o que de fato era aquilo. E o mais curioso é que no canal dele, nada de sobrenatural jamais havia sido postado, o que dá ainda mais credibilidade para a gravação. O que será que apareceu ali perto dele? O explorador Franco TV decidiu visitar um dos lugares mais assombrados de todo o Peru, a temida Casa de Katsumi, uma mansão onde, segundo as histórias locais, um homem chamado Katsumi tirou a própria vida usando uma espada samurai no segundo andar. Logo na chegada, Franco já sente o clima pesado. As paredes parecem olhar de volta e a câmera começa a captar vultos próximos à escada, como se algo ou alguém ainda vagasse por ali. Mesmo assim, o explorador, conhecido por sua coragem, decide continuar e subir até o segundo andar, o exato ponto onde a tragédia aconteceu. I'm gonna see if I can go up there. But I'm not sure if it's safe to go up there. Mas é nesse momento que o impossível acontece. Enquanto Franco filma essa escuridão total, aparentemente sem ver nada, a câmera registra algo que o olho humano não percebeu, uma figura bizarra e sombria, imóvel, observando o explorador por uma fração de segundo. O detalhe mais arrepiante é que Franco não viu nada na hora. Ele só descobriu o que estava diante dele quando foi revisar o material em casa. Agora imagine, você, sozinho, em uma mansão marcada por uma morte brutal e só depois descobre que não estava realmente sozinho naquele lugar. Quem tem gato sabe, quando eles ficam parados encarando o nada, é porque provavelmente tem alguma coisa ali. E uma mulher descobriu isso da forma mais assustadora possível. Ela só queria registrar seus dois gatos que estavam inquietos, olhando fixamente para um canto vazio da sala,
como se algo invisível os estivesse observando. Mas o que a câmera capturou foi simplesmente inacreditável. Uma forma transparente, com 2 olhos brilhantes que deu alguns passos e desapareceu de novo, como se tivesse se dissolvido no ar. A aparição parecia se mover exatamente como um terceiro gato, andando de leve, sem som, antes de sumir completamente. A mulher ficou em choque ao rever o vídeo e decidiu investigar. Depois contou que a antiga dona do apartamento era uma idosa apaixonada por felinos e que muitos deles faleceram ali mesmo, dentro da casa. Por isso, ela acredita que o que seus bichanos viram e o que a câmera registrou foi o espírito de um desses felinos que ainda vaga pelo lugar, talvez curioso com os novos moradores. Coincidência ou uma prova de que nem todos os gatos realmente vão embora? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!